Olá, seja muito bem-vindo ao G7 Jurídico, seja muito bem-vindo ao nosso aulão delegado de Polícia Civil de Goiás. Eu sou a professora Bárbara Brasil e eu vou te dar importantes dicas nessa sua reta final em matéria de direito civil. Pelo conteúdo programático do seu edital, você viu que o seu examinador não exigiu de você toda a extensão do direito civil. Ele exigiu temas de direito civil que são recorrentes em provas de delegado de polícia Brasil afora, nessas bancas regionalizadas. Então, o que eu fiz? Eu pincei dentro do conteúdo programático os principais pontos que o seu examinador, o Instituto AOCP, gosta em matéria de direito civil e eu vou deixar no final do nosso encontro, desses nossos dois blocos, alguns pontos importantes que você vai ter de para casa, para você estudar aí na sua casa, para você ler simplesmente o Código Civil antes de você ir para a sua prova. Lembrando, direito civil é uma matéria que você tem tudo para fazer a diferença na hora da sua prova em relação aos outros candidatos. Vamos começar então com o tema parte geral e dentro de parte geral eu quero estudar com você emancipação. Antes de ver emancipação, coloque na tela para mim, cola o olho na tela para mim, olha lá. Eu quero que você veja capacidade. O Código Civil, ele regula capacidade, incapacidade e a emancipação nos primeiros dispositivos, no artigo 1º, no artigo 2º, 3º, 4º e 5º do Código Civil. Eu quero te dizer que o indivíduo, para ele ter capacidade, ele tem que preencher simultaneamente dois requisitos. Ele tem que ter sanidade, que é uma saúde mental perfeita, mas ter completado seus 18 anos de idade. Então, a sanidade mais a maioridade faz com que o indivíduo tenha capacidade civil plena, ou seja, ele pode sozinho praticar os atos da vida civil. Todavia, se faltar ao indivíduo sanidade ou se faltar ao indivíduo maioridade, ele vai ser considerado um incapaz. Absolutamente incapaz, artigo 3º, que a única hipótese é o menor de 16 anos de idade, a incapacidade por falta de maioridade. Ou relativamente incapaz, que existe no artigo 4º, tanto por falta de maioridade, que é aquele indivíduo que está acima dos 16 e abaixo dos 18 anos de idade, e por falta de sanidade, aquele indivíduo que não tem uma saúde mental perfeita. Faltou sanidade, faltou maioridade, ou ele é um absolutamente incapaz, ou ele é um relativamente incapaz. Quando a causa da incapacidade do indivíduo é apenas a falta de maioridade, o indivíduo, através do Instituto da Emancipação, ele pode ser considerado como plenamente capaz, sem, contudo, ter atingido os seus 18 anos de idade. Mas veja, a emancipação só existe para a incapacidade por falta de maioridade. Não existe para a incapacidade por falta de sanidade. Então, na emancipação, o indivíduo não tem os seus 18 anos completos, mas tem capacidade civil plena. Ele pode praticar sozinho os atos da vida civil e ele responderá sozinho por todos os danos que ele causar a terceiros. Nós temos a emancipação, vamos na tela, no artigo 5º, parágrafo único do Código Civil. É o único dispositivo que trata da emancipação. E olha o que ele fala. A menoridade cessa aos 18 anos completos quando a pessoa fica habilitada para a prática de todos os atos da vida civil. Parágrafo único. Cessa para os menores a incapacidade quando eu tenho a emancipação voluntária e a emancipação judicial. 2, 3, 4 e 5, eu tenho as espécies de emancipação legal. Então, eu tenho 3 espécies de emancipação. A emancipação voluntária, que é aquela concedida pelos pais. A emancipação judicial, que é aquela que vem por sentença do juiz.
E a emancipação legal, pelo casamento, pelo exercício de emprego público efetivo, colação de grau em ensino superior, ou se o indivíduo tem estabelecimento civil ou comercial que, em razão do seu emprego, em razão da sua empresa, lhe proporcione economia própria, desde que esse indivíduo tenha 16 anos completos, ok? Ótimo. Então vamos para as três espécies de emancipação, analisando cada uma das particularidades dela. Já te falei, a voluntária, a judicial, todas as duas estão no artigo 5º, e a emancipação legal no inciso 2, 3 e 4 e 5 do Código Civil. Lembrando que as hipóteses de emancipação, elas são taxativas. Emancipação voluntária, gente, é aquela emancipação, vou até colocar de vermelhinho, que depende do consentimento dos pais. Por isso que ela é chamada de voluntária. Aí o Código Civil fala pra gente, na hipótese de um dos pais estar destituído do poder familiar, o consentimento cabe ao outro. Vem na tela comigo, Zé. O que significa isso? Na falta de um, o consentimento cabe ao outro. Que se porventura um dos genitores estiver destituído do poder familiar, eu não colho o consentimento dele. Eu só colho o consentimento daquele que está imbuído do exercício do poder familiar. Ah, professor, eles estão divorciados, ou eles estão separados de fato, um morando na África e o outro aqui no Brasil com filho. Não me interessa. Se ambos estão no exercício do poder familiar, eu colho o consentimento de ambos. Aí você pode me indagar, professora, mas se houver divergência de consentimento, o pai quer emancipar voluntariamente o filho, mas a mãe não quer. Em havendo divergência de consentimento, nos termos do artigo 1631 do Código Civil, pode haver o suprimento judicial de consentimento. Então, o juiz pode dar aquele consentimento que o pai ou a mãe negou, recusou injustificadamente, ok? Aí deixa de ser uma emancipação voluntária e passa a ser uma emancipação judicial. Segundo requisito na tela, o menor, gente, tem que ter pelo menos, deixa eu apagar aqui, o menor tem que ter pelo menos 16 anos completos. Abaixo de 16 anos completos, esquece, não tem a emancipação voluntária. Essa emancipação, ela não depende de homologação judicial, porque ela é concedida pelos pais, então ela é formalizada através de um instrumento público. Esse instrumento público é a escritura pública. Os pais vão até o tabelionato de notas, lavra a escritura pública, que depois vai ser registrada no cartório de registro das pessoas naturais. Cuidado, esse instrumento público, ele é registrado no cartório de registro das pessoas naturais. Ele não é averbado. O examinador adora trocar essas duas palavras nas provas objetivas. Tá aí o 1631, parágrafo único, que fala pra gente o seguinte: se houver divergência dos pais no exercício do poder familiar, é assegurado a qualquer um deles recorrer ao juiz para a solução do caso concreto. Perfeito? Então vamos lá. Emancipação judicial. Como o próprio nome já nos fala, ela é concedida pelo juiz. Então aqui os pais, eles não vão dar a essa emancipação. O menor, do mesmo modo, tem que ter no mínimo 16 anos de idade. E cuidado, gente, o menor não é qualquer menor. O menor sujeito a essa espécie de emancipação é o menor que está sob tutela. É o menor de 16 anos de idade para cima que está sob tutela. Porque se ele não estivesse sob tutela, os pais poderiam outorgar a emancipação voluntária. Como ele está sob tutela, o ordenamento jurídico não autorizou o tutor a conceder essa emancipação. Essa emancipação, ela vai ser judicial porque é uma forma de o juiz fiscalizar os atos do tutor. Então, o menor sob tutela pode ser emancipado? Pode, mas desde que haja autorização judicial. O tutor não pode emancipá-lo por mera escritura pública. Vamos lá, então? Essa espécie de emancipação tem que ser ouvido o tutor. E ela necessita, do mesmo modo que a emancipação judicial, de registro no cartório de registro das pessoas naturais. Cuidado, não é averbação, é registro no cartório de registro das pessoas naturais.
Aí agora eu entro nas hipóteses de emancipação legal. A primeira hipótese de emancipação legal é pelo casamento. Qual que é o ponto que você tem que tomar cuidado na hora da sua prova? Eu não preciso me emancipar para casar. Eu caso e, como efeito do casamento, eu tenho a emancipação. Porque o Código Civil me disse que a emancipação pelo casamento. Então, a emancipação é um efeito do casamento. A emancipação não é condição para eu casar. Porque se fosse, seria emancipação para o casamento. Ok? Então, cuidado com essa terminologia correta. Quando que eu posso me casar, professora, sem ter os 18 anos completos? O Código Civil autoriza que o indivíduo com 16 anos completos, é a idade mínima, ele possa se casar, independente de gravidez, porque essa hipótese já morreu. Tem 16 anos de idade, ele já pode casar. Só que o casamento, ele depende de autorização dos pais. Então, se tem 16 anos de idade, independente se está grávido, se não está grávido, se eles têm filho ou não teve filho juntos, tem 16 anos de idade, havendo consentimento dos pais, eles podem casar. Como efeito do casamento será a emancipação. Nada mais natural, né, gente? Se a pessoa está casando, ela tem que ter condições de gerir a sua própria vida. Não dá para ela estar casada e ter os seus pais como seus representantes legais. Então, ela precisa de uma independência, ela precisa de caminhar sozinha. Tá? Então, a emancipação é um efeito do casamento. Idade núbio, 16 anos de idade. Professora, o indivíduo tem 15 anos de idade, a menina, ela tá grávida e ela quer casar. Não pode. Não pode porque o Código Civil, ele teve uma alteração na sua legislação que proibiu o casamento abaixo dos 16 anos de idade, ainda que haja gravidez. Só pode haver o casamento 16 anos de idade, independente de gravidez ou não, e desde que tenha autorização dos pais. Professora, tá tendo divergência. O pai quer autorizar, a mãe não quer. Pode, do mesmo modo, requerer-se uma outorga judicial de consentimento, um suprimento judicial de consentimento, desde que fique demonstrada que a recusa de um dos genitores é uma recusa injustificada, ok? Então, vamos na tela. 1517. O homem e a mulher com 16 anos podem casar, exigindo-se a autorização de ambos os seus genitores ou então dos seus representantes legais. Se tiver divergência, 1631 do Código Civil. Aqui eu trouxe uma hipótese, deixa só ela eu vou analisar esse julgado com você, mas eu volto, tá? Aí vem o 1520. Não será permitida em nenhum caso, tá vendo? É uma alteração promovida na legislação em 2019. Não será permitido em nenhum caso o casamento daquele que não atingiu a idade núbio, ou seja, não completou os seus 16 anos de idade. Então, essa é a emancipação pelo casamento. Estou voltando aqui com vocês, outras hipóteses de emancipação legal. Eu até não destaquei porque elas dá para a gente analisar em cada um dos incisos aqui do artigo 5º. Emancipação legal pelo exercício de emprego público efetivo. Cuidado com pegadinha de examinador. Não é pelo fato de o indivíduo ter sido aprovado em concurso, não é tomar posse naquele concurso, não é ser nomeado, é entrar em exercício de emprego público efetivo. Você vai passar por você vai passar todo esse iter no seu cargo de delegado. Você vai ser aprovado no seu concurso, depois você vai ser nomeado, depois você vai ser empossado, depois você entra em exercício. É a entrada em exercício abaixo dos 18 anos de idade que permite a emancipação legal. Cuidado na hora da sua prova. Professora, mas hoje não tem nenhum concurso que abaixo dos 18 anos de idade admite a entrada em exercício. Não tem mesmo. Mas esse inciso 3 do Código Civil, ele vem de uma reprodução do Código Civil de 16. No Código Civil de 16, a maioridade era 21 anos de idade. Então, eu tinha a hipótese fática de um indivíduo entrando em exercício aos 18. Mas agora o Código Civil de 2002 trouxe a maioridade aos 18, mas não alterou as hipóteses de emancipação. Então, cuidado com elas na hora da sua prova. Cola na lousa comigo. 4.
pela colação de grau, deixa eu marcar aqui, pela colação de grau em ensino superior. Cuidado com o inciso 4, em que ponto? Não é colação de grau em ensino médio, não é colação de grau em ensino profissionalizante, não é colação de grau em ensino técnico, é colação de grau em ensino superior, tá bom? E o último inciso, volta na lousa comigo, Zé, que é o inciso 5, que é o daquele julgado que eu pulei e volto nele agora. Se o indivíduo tem um estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, que com menor de 16 anos completos, que tenha economia própria. Então, se o menor de 16 anos completos, ele tem economia própria, fruto de uma relação de emprego ou de um estabelecimento comercial, ele está emancipado, tá bom? Então, eu vou te dar um exemplo e vou puxar já o conteúdo do julgado. A gente está vivendo esse momento de Copa do Mundo. Nós temos vários jogadores da seleção de base brasileira que têm menos de 18 anos de idade. Então, se o indivíduo ele já é vamos dizer assim, ele já tem toda uma fama, ele já tem todo um núcleo, né, artístico atrás daquele atleta, porque ele realmente é uma potência, né, uma potência no futebol, tanto que ele joga fora do país, então ele já é reconhecido internacionalmente, só que ele tem 17 anos de idade. O indivíduo que tem 17 anos de idade, se ele tiver uma relação de emprego que lhe proporcione economia própria, automaticamente ele já está emancipado. Por expressa determinação legal. Ele não precisa de instrumento público, não precisa de instrumento particular, não precisa de determinação judicial. Preencheu os requisitos legais, ele está automaticamente emancipado. Ele pode viajar para fora do país sem os seus pais, pode firmar contrato com as agências de publicidade e propaganda sem a presença dos seus representantes legais, porque ele está emancipado. Por vezes, você vai ver situações como essa, em que o menor vai lá e busca um instrumento público de emancipação, que às vezes as autoridades não acreditam naquilo que ele está dizendo, né? E o instrumento público ele é uma prova, mas o instrumento público ele serve como meio de prova, não como hipótese geradora da emancipação, porque a emancipação ela é gerada, basta a existência dos requisitos legais. Então, esse instrumento público que você vai ver tem função meramente declaratória, não vai ter função constitutiva da emancipação, ok? Então, foi isso que o STJ, volta na lousa comigo, Zé, determinou nesse julgado aqui de emancipação legal. Olha aqui, ó, ele era um menor, menor, abaixo dos 18 anos de idade, ele era um atleta profissional que estava querendo firmar um contrato com uma agência de publicidade e propaganda e surgiu a indagação se ele já era emancipado ou se o contrato tinha que ter sido firmado com os seus pais, com a presença, né, dos seus pais. Aí o que o STJ definiu? Olha aqui o ponto 3. A emancipação legal proveniente de relação empregatícia, prevista no artigo 5º, parágrafo único 5 do Código Civil, pressupõe que o menor tenha 16 anos completos, existência de vínculo empregatício e economia própria. Aí olha o 4. Por decorrer diretamente do texto da lei, essa espécie de emancipação dispensa autorização judicial, como também dispensa o registro público para a validade dos atos civis praticados pelo emancipado, tá vendo? Então, emancipação legal, o inciso 3, o inciso 4, 5 do Código Civil. Preencher os requisitos legais, automaticamente ele já está emancipado, tá? Então, vamos agora partir para o ponto 2, que é da pessoa jurídica. O Código Civil, gente, ele regula tanto pessoa jurídica quanto a pessoa natural. Peraí, deixa eu apagar esse pedacinho aqui, ó. Tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa natural, também conhecida como pessoa física. Eu foco agora em pessoa jurídica para dizer que nos termos do artigo 45 do Código Civil,
Espera aí que a prof quer colocar um marca-texto. Nos termos do artigo 45 do Código Civil, ele vem nos dizer que a existência legal das pessoas jurídicas começa com o registro do seu ato constitutivo no órgão competente. Então, começa com o registro do ato constitutivo no órgão competente, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações que passaram o ato constitutivo. Então, quando que começa, professora, a existência legal das pessoas jurídicas? Com o registro do ato constitutivo no órgão competente. Pessoas jurídicas de direito privado, se elas não tiverem um caráter econômico, que é o que acontece com as sociedades, o ato constitutivo dela é o estatuto social. Então, as fundações, as associações, elas têm um estatuto social. Esse estatuto social, ele é registrado perante o cartório de registro das pessoas jurídicas. Se a pessoa jurídica tiver uma finalidade econômica lucrativa, que é o caso das sociedades, o ato constitutivo dela é um contrato social. Esse contrato social, ele é registrado perante a junta comercial. A partir do momento em que o estatuto ou o contrato são registrados nos órgãos competentes, começa a existência legal dessa pessoa jurídica. E o que significa dizer? Que a pessoa jurídica passa a ser um ente distinto dos membros que a compõem. De modo que eu não posso buscar no patrimônio pessoal dos sócios ou administradores a satisfação das dívidas contraídas pela pessoa jurídica, porque a existência legal dela torna aquela pessoa jurídica um ente distinto dos sócios e administradores que ela compõe, trazendo para esses sócios e administradores uma segurança em constituir pessoas jurídicas, porque eles constituirão pessoas jurídicas sem ter medo que amanhã o patrimônio pessoal deles venha a ser atingido. Isso é o bom da existência legal da pessoa jurídica. Só que tem muitos sócios e administradores que abusam dessa personalidade jurídica distinta da pessoa jurídica. Abusam da pessoa jurídica e fazem daquela pessoa jurídica o sofá, a antessala da casa deles. Então, faz com que a pessoa jurídica pague dívidas pessoais do sócio ou administrador. Então, é a pessoa jurídica pagando a escola do filho do dono, pagando a viagem internacional que o sócio fez junto com a família dele no fim do ano, né? Passa a pessoa jurídica a servir de depósito de patrimônio do sócio ou administrador que está em processo de divórcio e não quer dividir o seu patrimônio com a sua esposa. Então, esse abuso no exercício da personalidade jurídica traz o que a gente chama de desconsideração da personalidade jurídica da PJ. Desconsiderada a personalidade jurídica da PJ, o patrimônio pessoal do sócio ou administrador passa a poder vir a ser atingido pelas dívidas contraídas pela PJ. Mas por que eu vou atingir o patrimônio pessoal deles? Porque eles abusaram no exercício dessa personalidade jurídica distinta. Fizeram da pessoa jurídica o sofá da casa deles de domingo, tá bom? Quando que vai estar presente essa desconsideração? Artigo 50 do Código Civil. Vamos dar uma olhada nele? Olha lá. Eu volto, tá? Nesse ponto de PJ e direitos da personalidade. Artigo 50 do Código Civil, olha lá. Desconsideração, desregar doutrine, é a possibilidade de ser afastada a personalidade jurídica da pessoa jurídica por meio de decisão judicial, a fim de atingir diretamente o patrimônio pessoal dos sócios ou administradores por dívidas contraídas em nome da PJ. Então, a desconsideração é uma decisão judicial. Quais são os requisitos, professor, para que haja essa desconsideração? Tem que estar comprovado o abuso na personalidade jurídica da PJ. Esse abuso, ele é caracterizado tanto pelo desvio de finalidade quanto pela confusão
patrimonial. Nós vamos ver que o Código Civil, que sofreu uma alteração nesse ponto, pela Lei 13.874 de 2019, ele vai trazer para a gente o que ele considera, num rol não taxativo, num rol meramente exemplificativo, desvio de finalidade e o que ele considera confusão patrimonial. O que você tem que saber comigo de antemão e a gente vai até ver um pouquinho mais para frente. Que essa desconsideração só é determinada pelo juiz. O juiz ele não pode determinar de ofício, ele depende de requerimento da parte ou do Ministério Público, tá bom? E essa desconsideração, ela permite que tenha como efeito que sejam atingidos os bens particulares dos sócios ou administradores daquela pessoa jurídica que praticou o ato abusivo. Então, não vai atingir o patrimônio de todos os sócios ou administradores, só vai atingir o patrimônio do sócio ou administrador que praticou o ato abusivo. Então, vamos caminhar. O que o Código Civil considera como desvio de finalidade? A utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Então, eu constituo a PJ, que tem como finalidade a construção civil, e ela passa a praticar condutas que não são voltadas a erguer empreendimentos imobiliários. Ela passa a praticar condutas voltadas à prática de atos ilícitos, desvirtuando da finalidade dela. E olha o que o Código Civil falou quanto ao desvio de finalidade. Olha lá, Zé. Artigo 50, parágrafo 5º. Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica da PJ. Então, o fato da PJ expandir a sua atividade econômica ou o fato da PJ alterar a sua finalidade, a finalidade social dela, não gera desvio de finalidade. Só vai gerar se ela estiver expandindo a sua atividade ou alterando a sua finalidade para a prática de atos ilícitos. Então, se a PJ ela é uma atividade de varejo, a atividade dela é de varejo, comercialização de produtos eletrônicos, e ela expande a finalidade dela para ser um agente financeiro, ou seja, se você quiser comprar aparelhos eletrônicos comigo no valor de 10 mil, 20 mil, 30 mil, eu vou lá e faço um crediário e divido para você de 30 vezes, porque agora eu sou um agente financeiro também. Ok, ela está expandindo a atividade dela, mas não tem intuito de lesar credores. Mas se eu constituo uma PJ para participar de processos licitatórios, voltada para a construção civil. Eu expando o meu objeto social, que é fornecer merenda escolar. Então, eu estou na construção civil mais merenda escolar. Só para eu participar de licitação, ganhar e não cumprir com o objeto. Aí eu tenho desvio de finalidade, ok? E o que é, volta na lousa comigo, Zé? Artigo 50, parágrafo 2º, confusão patrimonial. Confusão patrimonial é quando não existe, gente, separação entre o patrimônio do sócio ou administrador e o patrimônio da PJ. É tudo misturado. Aí o Código Civil deu alguns exemplos. Ele fala assim, olha, quando a PJ passa a pagar dívida do sócio ou dívida pessoal do sócio ou administrador. Quando há transferência de ativos ou de passivos da PJ para o sócio ou administrador, sem que tenha uma finalidade institucional daquela PJ, salvo se for um valor proporcionalmente insignificante. Se o capital da PJ é de 30 milhões e a transferência foi de 10 mil, é proporcionalmente insignificante. Mas se eu tenho uma transferência constante de ativos e passivos e não é proporcionalmente insignificante ao capital social, tem confusão patrimonial. Outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Então, veja que não é um rol taxativo, é um rol meramente exemplificativo. Quais são as regras da desconsideração? Quando, eu desconsidero a personalidade jurídica da PJ, eu não estou extinguindo a pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela fica ali, inteira, íntegra, intacta. Eu não extingo a pessoa jurídica. Eu só afasto
pontual, específica, esporadicamente, a personalidade jurídica distinta dos membros que a compõem. Eu afasto a personalidade jurídica distinta para atacar diretamente o patrimônio pessoal do sócio ou administrador apenas para aquele caso concreto. Não abrange toda e qualquer situação. Perfeito? Ótimo. Ponto 2. Então, não gera extinção da pessoa jurídica, tanto que ela é temporária, pontual e esporádica. Juiz, você já viu comigo que não pode conceder de ofício e somente atinge o patrimônio pessoal do sócio ou administrador que praticou o ato abusivo. Então, se a PJ tem 5 sócios ou administradores, somente um estava fazendo retirada mensal de dinheiro da PJ para pagar suas dívidas pessoais e não recompunha o patrimônio da PJ, eu só vou atingir o patrimônio pessoal desse sócio ou administrador. Eu não vou atingir o patrimônio pessoal dos demais sócios ou administradores que não praticaram o ato abusivo, ok? Ficou tranquila a desconsideração? Para a gente terminar a PJ e esse tópico, eu venho com você trazendo um ponto de direitos da personalidade e a pessoa jurídica. Aí eu vou voltar um pouquinho aqui no slide. Olha lá, ó. Aqui, ó, pessoa jurídica versus direitos da personalidade. Eu quero te dizer que os direitos da personalidade são prerrogativas essenciais para que o ser humano tenha uma vida humana digna. Então, os direitos da personalidade, nome, imagem, honra, integridade, vida privada, surgiram para proteger a dignidade da pessoa humana. A pessoa jurídica não é pessoa humana, ela é uma ficção jurídica. Ela não é pessoa humana, então ela não é dotada de direitos da personalidade. Todavia, o Código Civil, no artigo 52, outorgou à pessoa jurídica a proteção que se dá aos direitos da personalidade da pessoa humana. E ao outorgar proteção que se dá aos direitos da personalidade da pessoa humana, o STJ garantiu que a pessoa jurídica pode requerer reparação por dano moral e o próprio STJ passou a admitir que a pessoa jurídica tem honra objetiva, tem reputação, tem nome no mercado, que se for abalado, ela pode sofrer drasticamente o seu patrimônio, com perda mercadológica. E por esse abalo, ela pode vir a ser reparada através do dano moral. Então, cuidado. Pessoa jurídica não é titular de direitos da personalidade. A pessoa jurídica tem a mesma proteção dos direitos da personalidade da pessoa humana. A pessoa jurídica pode requerer, portanto, a reparação por dano moral. E a reparação por dano moral advém porque o STJ garantiu às PJs a existência de honra objetiva, que é o nome, a reputação e a credibilidade que ela tem no mercado. Que caso venha a ser afetado, ela pode requerer a reparação por dano moral, como uma forma de recompor o seu patrimônio pela perda patrimonial que ela teve de suportar. Então, vamos supor que nós estamos aqui no G7 e um curso preparatório concorrente solta uma notícia falsa de que vários professores do G7 estavam insatisfeitos com o G7 e estavam migrando para outras plataformas e que o G7 estava prestes a entrar em processo de falência e que os alunos não teriam as videoaulas que eles contrataram. E essa notícia falsa, lançada pelo concorrente para descredenciar o G7, gerou um abalo mercadológico do G7, que foi um boom de um monte de aluno pedindo rescisão de contrato, as redes sociais elas não paravam, quem queria contratar deixou de contratar com medo do G7 falir. Então ele teve uma perda mercadológica. Esse nome, essa honra, essa reputação do G7 foi afetada. Então, ele pode ir em juízo requerer da empresa concorrente a reparação por dano moral. Entendeu a lógica comigo? Ótimo. O que o STJ entende para além daquilo que eu te trouxe agora? Vamos lá. Artigo 52 do Código Civil, as pessoas jurídicas têm a mesma proteção dos direitos da personalidade da pessoa humana.
Enunciado 286, ou toda hora eu trago essa... toda hora eu trago notícias quentes da internet para nós, Enunciado 286. Os direitos da personalidade são direitos inerentes e essenciais à pessoa humana, que decorre da sua dignidade. E a súmula 227. A pessoa jurídica pode sofrer a reparação por dano moral. Essa lógica você já entendeu. O que o STJ entende para além daquilo que você já viu comigo? Primeiro, o dano moral da pessoa jurídica não pode ser in re ipsa. O que é um dano moral in re ipsa? É aquele dano moral que independe de comprovação, que é aplicável à pessoa física, mas não é aplicável à pessoa jurídica. Então, para a pessoa jurídica, o dano moral ele tem que ser provado. Ela tem que provar aquela conduta ilícita e mais, ela tem que provar que ela teve perda mercadológica em virtude dessa conduta ilícita. Tranquilo comigo? Segundo ponto da jurisprudência do STJ. As pessoas jurídicas de direito público, aqui ó, caso Georgina de Freitas, que ela era uma funcionária do alto escalão do INSS que estava praticando desvio de benefícios previdenciários. Pessoas jurídicas de direito público para o STJ podem requerer a reparação por dano moral, porque não obstante elas não tenham abalo mercadológico do ponto de vista patrimonial, que o INSS vai continuar arrecadando as contribuições previdenciárias, independente do caso Georgina de Freitas ou não, é claro que a pessoa jurídica sofre um abalo na sua credibilidade institucional. Tantas vezes a gente não vê na rua a pessoa falando, mas INSS, todo mundo frauda benefício de INSS e a gente fica aqui pagando contribuição. Isso é abalo na credibilidade da PJ. Aí o STJ entende que a PJ de direito público pode requerer reparação por dano moral, mas não é presumido. É uma reparação por dano moral efetivamente provado. Tá aí no RESP, aqui ó, de 2020, é uma decisão recente do STJ, porque antes ele não admitia PJ de direito público requerendo a reparação por dano moral. No nosso próximo bloco, a gente continua com as dicas.